partir aqui enquanto nós conseguimos sacar o problema. Na segunda-feira ouvia o Ministro da Educação falando, até a propósito do ano letivo, da valorização das carreiras, dos professores e do combate à precariedade. E, de facto, se estivéssemos a falar ainda das cenas da banda desenhada e do Pinóquio, ter-lhe-ia crescido o nariz enorme, porque, na verdade, não é só em relação a estes professores, mas em relação ao conjunto dos professores. Neste momento, o nosso país continua a ter mais de 20 mil professores com 5 ou mais anos de serviço e em precariedade, dos quais 11.300 têm 10 ou mais anos de serviço e dos quais mais de 5 mil ou cerca de 5 mil já trabalham há 15 anos em situação, ou melhor, têm 15 anos de serviço, provavelmente já trabalham há mais de 20 por causa dos problemas que sabemos e, portanto, a precariedade é uma marca da profissão de professor no nosso país. E quando chegamos a estas duas escolas, efetivamente, a inexistência de regras de um concurso e a inexistência de sensibilidade até da parte dos governantes para resolver um problema que não podem justificar como um problema orçamental, porque evidentemente que a entrada dos colegas, que é em número reduzido, tendo em conta as escolas que são, nos quadros não iria criar nenhum desequilíbrio ao país, é de facto uma decisão de natureza política de um governo que entende que há duas escolas em Portugal onde a precariedade é que deve ser a norma e não a estabilidade das pessoas. Aquilo que tivemos no mês de julho, por iniciativa dos partidos, os grupos parlamentares, foi a aprovação da lei que previa a realização de um concurso de vinculação extraordinário que deveria ter-se realizado até meados de agosto. O Ministério da Educação, como se sabe, e o Governo não cumpriram essa lei, decidiram recorrer ao Tribunal Constitucional, mas independentemente da decisão que o Tribunal Constitucional possa ter, foi um pedido de fiscalização sucessiva, o que significa que a lei não era suspensa, porque não é um pedido preventivo, é sucessivo. A lei não era suspensa e nós lembramos de outras leis, por exemplo, da dos apoios sociais, em que o Governo também pediu a fiscalização sucessiva da lei, mas sempre disse, como é evidente, que a lei seria cumprida até o momento de haver uma decisão e depois se veria, e como é evidente, se a lei tem sido cumprida ou fosse cumprida, fosse qual fosse, ou venha a ser a decisão do Tribunal Constitucional, o concurso ter-se-ia realizado e os professores a partir de 1 de setembro tinham que estar integrados no quadro, desde que obedecendo àquelas condições. Portanto, aquilo que aqui temos é uma intenção deliberada em manter a precariedade nestas duas escolas e eu acho que nós vamos ter de exigir que o problema seja resolvido, porque efetivamente há aqui uma discriminação de professores de duas escolas relativamente ao grosso dos professores, ao grande grupo dos profissionais docentes em Portugal, porque nem sequer um concurso existe para poder haver regras que, com dinâmica habitual, por mais que sejam, as pessoas entrem nos quadros. Em outubro, segundo o Ministério da Educação, vai haver uma revisão do regime de concurso dos professores e, independentemente do que acontecer neste momento com esta situação, nessa altura e nessa negociação, nós não podemos deixar que o futuro regime de concurso geral de seleção e recrutamento de professores deixe de fora os professores destas duas escolas, ou seja, independentemente de tudo mais, é no regime geral de concursos que também tem que se prever o concurso para os professores e aplicarem, sejam melhores ou piores, as normas que se apliquem aos outros professores. E nós iremos fazer tudo para que isso aconteça. Portanto, eu vou já terminar, está a começar a chover mais, para dizer-vos o quê? Depois de termos convocado ou previsto esta concentração, nós decidimos que seria importante irmos ao Primeiro-Ministro entregar a nossa carta de protesto, porque, na verdade, se alguém, ou em relação a alguém se tem de protestar, é o Governo que não resolve este problema, é a Assembleia, tudo tem feito para que ele se resolva. E como tal, assim que nós terminarmos aqui, agora dando a palavra aos nossos convidados, a quem aceitou o convite, convidámos os grupos parlamentares, estão aqui 3, o PSD, o Bloco de Esquerda e o PCP, a quem agradecemos a todos eles a disponibilidade para estarem aqui connosco e assim que terminarem estas saudações, passaremos também a um colega da Antónia Arroio e a um colega da Soares dos Reis e depois iremos ali entregar então o documento, um documento dos colegas, um documento da FENPROF de protesto e exigência para que o Governo resolva este problema. Portanto, da nossa parte e da FENPROF, o que temos a dizer a todos vocês é que nunca iremos desistir
e, portanto, a resolução deste problema de precariedade, que é gravíssimo para estes professores, vai estar sempre na agenda prioritária da FENPROF e da sua exigência ao Governo, porque, de facto, a precariedade não é a forma de estar em emprego nenhum, em profissão nenhuma e muito menos numa profissão como a de professor. Soares! É luta! Arroio! É luta! Soares! É luta!